Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos. A harmonia na interação humana é como um poema épico, onde cada verso representa uma diversidade de experiências e culturas entrelaçadas como múltiplos universos. Em cada encontro, deparamos com um novo fragmento de beleza, uma nova linha que enriquece a nossa compreensão coletiva. Assim como na Odisseia, onde cada aventura contribui para a grandiosidade da história, a convivência pacífica e respeitosa entre pessoas tece uma tapeçaria vibrante e complexa, que celebra as nossas diferenças e nos une em uma jornada comum de humanidade, na mais completa acepção da palavra. Foi isso que aconteceu no último sábado, dia 20 de julho. Neste dia, o auditório da CUT em Aracaju se transformou em um vibrante palco de histórias e resistência, com um colóquio de narrativas negras e indígenas, organizado pelo coletivo antirracista do Sintese, Quilomaloca. Foi um verdadeiro mosaico de reflexão e ação, onde saberes populares e científicos se entrelaçaram em um painel cultural rico e diversificado. Os participantes destacaram a importância de, além das datas comemorativas, como o 19 de abril e o 20 de novembro, Dia dos Povos Originários e da Consciência Negra, respectivamente. Chega de ficarmos presos em datas engessadas no calendário. Afinal, a luta contra a invisibilidade dos nossos povos, a discriminação racial e pela valorização das culturas negras e indígenas é uma tarefa diária, não apenas de algumas efemérides. O colóquio de narrativas negras e indígenas é a prova viva disso e veio para ficar. No programa de hoje, você verá como foi esse espetáculo cultural. Então, não saia daí. Está no ar TV Sintese. Mas antes de mostrarmos como foi o colóquio, vamos ao nosso quadro O Direito é Seu, onde desvendamos os mistérios do direito trabalhista e empoderamos você com o conhecimento necessário para se proteger dos constantes ataques à classe trabalhadora. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês sabem qual o valor da pensão por morte pago pelo Estado após o seu falecimento aos seus dependentes? Com a reforma da Previdência de 2019, tanto a nível federal quanto estadual, o cálculo da pensão por morte dos professores sofreu uma mudança significativa. Atualmente, a pensão por morte dos servidores estaduais será calculada com uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo professor ou do valor da sua remuneração, acrescida de 10% para cada dependente, seja filho ou companheiro. Por exemplo, suponha que um professor ou uma professora viva com um companheiro e tenha 2 filhos menores de 21 anos, que ainda são dependentes. Vamos considerar também que a remuneração do professor seja de R$ 6.496,50, aproximadamente o salário de um professor com pós-graduação na letra J. Em caso de falecimento, os dependentes receberão 60% desse valor, que equivale a R$ 3.897,90, mais 10% por cada dependente. Nesse caso, 10% para companheiro e companheira e 20% para os 2 filhos, totalizando um acréscimo de 30%. Portanto, o valor final da pensão por morte será de R$ 5.846,85. Se tiver alguma dúvida sobre este assunto, procure o Jurídico Sintese para maiores esclarecimentos. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Agora sim,
Vamos ver como foi o colóquio de narrativas negras e indígenas organizado pelo coletivo antirracista do Sintese, Quilomaloca, que teve seu lugar no auditório da CUT em Aracaju no último dia 20 de julho. A academia lida com os saberes e a cultura popular? Então, a academia ela tem buscado compreender, né, os saberes populares e, de certa medida, ajudar os grupos a manterem seus saberes, né, e praticando sua cultura, mas isso não é a unanimidade da academia, né? Tem uma parte da academia que ainda se mantém muito fechada às normas europeias de pensar, né? Que inclusive folclorizando os saberes, que é algo que ainda, inclusive, a gente ainda fala muito na fala, né? O folclore. Mas se você pega pela origem da palavra, a palavra fala de um saber que não tem ciência. Ou seja, como é que você, porque alguém não pensa como você, né? Pensa a partir de outra matriz, você diz que não há ciência, há ciência, né? Por exemplo, se uma mestra fala de uma erva que serve para curar algo e cura, ela tem ciência, né? Então, a academia precisa reconhecer isso. O que é que a gente perde quando não se conecta com nossas origens, com os nossos povos originários, nossos conhecimentos? A gente perde uma riqueza muito grande, porque não tem sentido eu ter as minhas origens e eu não saber quem sou eu, de onde eu vim e quem é minha raiz. Então, o que a gente precisa se aparecer mais. E as autoridades precisam valorizar e levar esses povos para se apresentar nas festas dos padroeiros, porque muitas das vezes vai buscar uma pessoa fora e esquece da sua raiz. Onde está a cura para a gente? Sabedoria, a inteligência e a fé. Como é que a gente pode desenvolver isso? Por que a gente perdeu essa conexão? É por motivo de muita gente acredita muito na medicina, mas precisa da espiritual consciente com experiência de oração, de palavra de conforto, uma conversa saudia e a gente olhar um para o outro e acreditar que quem sabe de tudo é Deus, que é o nosso Pai Criador. Por que é importante a gente falar e conhecer sobre a história dos nossos povos indígenas, do nosso povo negro? É porque sem a nossa história não existe vida. Como eu falei, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A gente teve muita ajuda, muita participação de muita gente, só que quem deu nossa história de volta, nossa terra de volta, melhor dizendo, foi a história dos nossos ancestrais. Sem a história daquele povo, a gente hoje estava sem terra, estava sem teto. Então, tudo eu agradeço aos nossos ancestrais. Por isso eu digo sempre minha juventude, não esqueça de onde vocês vieram. Pode estudem, façam o que vocês quiserem, mas não esqueça de onde vocês vieram, que se você esquecer de onde veio, você não vai saber para onde vai. Por que tratar desse assunto? Por que trazer a invisibilidade da cultura negra e a cultura indígena? Esse tema é bastante importante, em virtude de que falar sobre invisibilidade é um conhecimento em que as academias não propaga, não divulga, não trabalha. E essa invisibilidade faz parte de uma cultura hegemônica, ou seja, invisibiliza outros conhecimentos e tratam apenas do conhecimento europeu hegemônico. Qual a importância de tratar esse assunto dentro do Sintese? Veja, o debate da educação antirracista é um debate que nós entendemos como crucial na sociedade, especialmente num estado como Sergipe, onde a grande maioria da população é a população negra, né? E que há uma ausência de formação continuada promovida pelo Estado de Sergipe e pelos municípios sergipanos nesse processo de formação e de preparação dos professores para enfrentar essas discussões nas escolas. Para a nossa entrevista especial deste sábado, está aqui comigo no estúdio Adenilde Dantas, secretária de Mulheres Trabalhadoras da CUT.
Boa tarde, Adenilde. Tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao TV Sintese. Boa tarde, Luana. Também é um prazer estar aqui de volta. Adenilde, conta pra gente, pro pessoal de casa, quais são as principais funções, as responsabilidades da Secretaria de Mulheres da CUT e como que o seu trabalho impacta na vida de trabalhadoras no Brasil, mas principalmente aqui no nosso estado de Sergipe. Eu acredito que a partir do momento que eu, junto com as mulheres de outros sindicatos, por meio do coletivo que existe dentro da CUT, a gente pode intervir para que essas mulheres desenvolvam uma consciência crítica da situação de opressão que elas vivem, tanto no mundo do trabalho, muitas vezes, como também no mundo reprodutivo. Então, assim, é importante a secretaria porque ao elaborar essas políticas no interior da CUT, isso faz com que a mulher tome a liderança, que a mulher reivindique mudanças no cenário da CUT, como também no cenário do trabalho. Vou dar um exemplo. As mulheres que participam da CUT durante muito tempo, elas questionavam por que os homens ficavam com a maior parte dos cargos. Então, a luta dessas mulheres, que na sua maioria são feministas, né, também, e participam também do Partido dos Trabalhadores, ao longo de anos, impactou para, por exemplo, para que a CUT, no ano de 2012, aprovasse a paridade de gênero dentro da instituição. O que seria isso? Paridade. Onde homens e mulheres têm os mesmos cargos. Aliás, onde homens e mulheres tenham acesso aos cargos nas diretorias da CUT. Então, essas políticas que a gente elabora junto com os sindicatos é muito importante porque pode ajudar a mudar o contexto social e político dessas mulheres, tanto na instituição como na sociedade. Com certeza, Denilde. Então, nesse sentido, quais são as iniciativas que a CUT está desenvolvendo para apoiar as mulheres trabalhadoras? Eu gostaria que você citasse exemplos de campanhas, projetos, ações, mobilizações da Central Única dos Trabalhadores. Bom, a CUT, ela tem um coletivo de mulheres trabalhadoras, né? Coordenado por a Secretaria da Mulher Trabalhadora. Esse coletivo, ele se reúne mensalmente, geralmente na última quinta-feira do mês, onde nós vamos estar debatendo as pautas das mulheres trabalhadoras, né? As questões sociais, as questões de opressão. Mas só que a gente não trabalha isso somente dentro da CUT, a gente também trabalha articulando com outros movimentos sociais. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos agora recentemente a PEC 1904, né, que é a PEC do aborto, que é uma PEC que propõe criminalizar mulheres que fazem aborto após a 22ª semana de gravidez. A gente sabe que no Brasil, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E a gente entende que uma mulher não pode ter um filho de um estuprador. Então a gente entende que essa PEC é um absurdo para as mulheres. Então nós da CUT, nós mulheres da CUT, nos juntamos a outros movimentos sociais e planejamos ações que, junto a outras ações nas CUTs do Brasil todo, acabaram por culminar, por exemplo, na retirada do projeto de lei da votação. Tá, Denilde, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a Marcha Mundial de Mulheres que aconteceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, conta pra gente como é que foi essa experiência. Você foi chefe de delegação aqui de Sergipe. Quantas companheiras aqui do nosso estado participaram da marcha? Quais eram as pautas de reivindicação daquela atividade? Então, faz aí um panorama de como foi a marcha que aconteceu agora nesse mês de julho, não é isso? Isso. Primeiro, eu quero dizer que a minha aproximação com a marcha ela não se deu exclusivamente nesse momento, né? Eu já conhecia a marcha de algumas leituras que eu fiz e presencialmente eu tive acesso à marcha no mês de novembro de 2023. A convite da coordenadora estadual Joelma Dias, que também é uma professora aposentada da Prefeitura de Aracaju e do Estado, e é uma companheira que tem contribuído bastante com a CUT, nós recebemos um convite para ir conhecer a marcha. Durante 4 dias no mês de novembro, nós participamos de uma reunião de organização da marcha. Então, a gente pôde observar como é que elas se articulam, como é que elas planejam as atividades, assim, muito intensas. É bastante interessante porque são mulheres feministas, mulheres pesquisadoras e mulheres que estão ali muito preocupadas com as pautas do dia, né? Desde a mulher ribeirinha, a mulher que está no Alto Amazonas, a mulher que trabalha na fábrica, a mulher que está no território. Então, assim, existe essa preocupação. Bom, no início desse ano, a Joelma conversou comigo, que eu já sabia que ia ter esse encontro da marcha, e disse assim, olha, eu queria convidar a CUT para a CUT participar,
para o terceiro encontro da marcha, que vai acontecer inicialmente no mês de junho. Nós começamos a conversar e aí eu comecei a perceber que não era interessante só eu ir enquanto diretora da Mulher Trabalhadora. A Marcha Mundial de Mulheres no Estado de Sergipe tem muito poucas militantes. Então, para que pudesse aflorar a vontade também de militar nesse movimento, que a gente tem que trazer mais companheiras, né? Principalmente as companheiras mais jovens. Por que as mais jovens? Porque elas podem estar lutando por um tempo maior. Não que as mais antigas não possam participar, mas a gente tem que trazer, né, uma quantidade de pessoas que possam estar militando ali e que interagindo, fazendo formação e tal. Então eu conversei com o nosso presidente, que é Roberto Silva, que é presidente da CUT, que também é presidente do Sintese, e lancei para ele uma proposta da gente não levar 2 ou 3 mulheres, mas sim levar um ônibus de mulheres e que não fosse mulheres de um mesmo sindicato, de uma mesma associação, que fossem 46 mulheres diversas, mulheres negras, brancas, índias, mulheres ribeirinhas, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres de associação de pescadoras. E aí ele disse, não, pode tocar. E aí a gente começou a fazer as reuniões, né, organizando essas mulheres, e nós levamos 44 mulheres. Inicialmente era 46, mas de última hora 2 tiveram problema de saúde e desistiram. Mas eram 44 mulheres de diversos segmentos. Foi uma delegação assim, bem diversa. Qual a sua visão, Adenilde, para o futuro das mulheres trabalhadoras? Expectativas, esperanças para esses anos que estão ainda por vir? Bom, a minha visão é que as mulheres trabalhadoras, as mulheres em geral, elas precisam se unir. Nós somos mais do que 50% da população nacional e a prova da nossa união repercutiu nas urnas, né? A gente conseguiu tirar aí um inominável, não vou citar nomes aqui para não dar ibope, alguém que vinha fazendo com que a gente viesse perdendo nossos direitos, né? A gente briga para conquistar outros direitos, mas nos últimos 4 anos lá, no mandato anterior, nós mulheres tivemos muitas perdas. Eu vou dizer uma dessas perdas. Na reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, nós fomos as mais prejudicadas, porque em vez de diminuir o tempo de trabalho, as mulheres passaram a se aposentar com 5 anos mais. A sociedade e os políticos esqueceram que nós mulheres, além de nós termos o trabalho produtivo, que é aquele que a gente desenvolve fora de casa, a gente também tem um trabalho reprodutivo, né? Esse trabalho reprodutivo é aquele trabalho que você gera mão de obra para o capital, gera filhos. E, além de gerar os filhos, você mantém as famílias. De que forma? Você lava, passa, cozinha, e a sociedade não paga nada por isso. Então, eu espero, sinceramente, que as mulheres se unam para que a gente consiga, ao longo do tempo, enfrentar e derrotar a extrema-direita nesse país, não deixar que o país seja governado por pessoas desse tipo. Então, a palavra é união das mulheres da classe trabalhadora. Isso. Adenilde, eu te agradeço imensamente por esse bate-papo. Muito obrigada e volte sempre. Tá bom, muito obrigada. A presença feminina no mercado de trabalho não é apenas uma questão de justiça social, mas uma necessidade econômica vital para o desenvolvimento das sociedades modernas. Estudos demonstram que a diversidade de gênero nas equipes de trabalho não só promove inovação e criatividade, como também impulsiona o crescimento econômico. As mulheres trazem perspectivas únicas e habilidades distintas, que podem ser decisivas para a resolução de problemas e para o fortalecimento da competitividade empresarial. No entanto, apesar dos avanços, as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas, como a disparidade salarial e a subrepresentação em cargos de liderança. Por isso, a promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho, além de ser uma responsabilidade ética, é um investimento estratégico que pode gerar retornos substanciais para a economia e a sociedade como um todo. Empregadores e empregadoras, pensem nisso. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz.
para o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de